símbolos natalinos foram construídos ao longo de 2000 anos de tradição cristã em sociedades agrárias no mundo rural. Do campo, esses símbolos conquistaram as cidades e hoje mobilizam o olfato, a visão, o paladar, a audição, o tato e o coração de crianças e adultos, misturando culturas, tradições e materiais locais. No Nordeste, os presépios são chamados de lapinhas e representam o agronatal com numerosas versões de estrebarias, bois, jumentos, ovelhas e pastores ao redor do Menino Jesus. Na Amazônia, em Minas Gerais, no Sul, figuras de barro, palha de milho, sementes, madeiras e cipós exibem fisionomias caboclas, indígenas, africanas, europeias. Alguns personagens ganharam histórias próprias na cultura popular brasileira. O boi do presépio, por exemplo, evoluiu até o Bumba Meu Boi, tratando do tema da morte e ressurreição. O nascimento da luz do mundo também é festejado nas zonas rurais, com presépios bailados, pastoris, ternos e ranchos. As músicas natalinas incluem tanto composições barrocas do século XVII, como motetos do Ó, vilancicos, cantos para corais e canções populares. Muitas histórias e contos natalinos trazem para os dias de hoje o acontecimento de Belém. E nenhum período do ano tem tantos símbolos católicos. Para conversar sobre essa agrocultura associada ao tempo do Natal, no programa de hoje, o pesquisador e chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, recebe o jornalista e escritor Aldo Rebelo, ex-ministro da Ciência e Tecnologia e relator do Código Florestal. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa focado, na sustentabilidade da agricultura, do mundo rural brasileiro. E essa sustentabilidade evoca a duração no tempo. E se há algo que permanece na agricultura, é o seu saber, a sua sabedoria, a sabedoria do produtor rural, em contato com a humanidade, com os irmãos, com os trabalhadores, com os animais, com a natureza. E é essa sabedoria, essa tradição que chega a impregnar, profundamente os símbolos do Natal. E hoje, bem aqui no momento do Natal, eu tenho essa alegria de receber para falar sobre essa simbologia desse verdadeiro agronatal, o ex-ministro Aldo Rebelo. Aldo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você, Evaristo. Muito obrigado também. Um abraço aos nossos telespectadores. E dizer que é uma grande alegria, uma grande honra participar de um debate com tanta atualidade e com tanta importância que essa tradição dessas celebrações cristãs, da celebração do Natal, que são celebrações de profundas raízes camponesas. É verdade, e talvez a nossa conversa possa iniciar até por aí, não é? Porque essas tribos que acabaram dando origem a essa espécie de mito de Israel eram tribos semíticas, nômades, né? Então a Bíblia ela tem uma quedinha pelos pecuaristas, né? Os agricultores, assim, a cotação não é tão boa na Bíblia, né? Basta ver o episódio do Caim e do Abel, não é? O Abel ali com a flautinha, criando as suas ovelhas, né? E o Caim dando duro ali cultivando a terra, né? E Jesus também nasce nesse ambiente de pecuaristas, né? Os pecuaristas não têm o que se queixar na Bíblia, né? É ali numa estrebaria onde estão animais de trabalho, né? Segundo a tradição que se inspira lá do Antigo Testamento, um boi, um jumento, não é? Testemunham do nascimento do menino Jesus, que é colocado numa manjedoura, né? E logo depois são os pastores que chegam com suas ovelhas, etc. E essa tradição, ela se arraigou muito no Brasil, em regiões de pecuária mesmo, tanto lá no sul, né? No passado até aqui em São Paulo, etc., com todo o ciclo que houve, né? Do gado lá em Sorocaba, etc., mas sobretudo no Nordeste, né? No sertão. Você podia falar um pouquinho para nós sobre essa relação com a pecuária, essa tradição, né, tão presente no Natal? Que esse mundo rural, o mundo do campo, está presente na Bíblia não apenas nos personagens,
mas também na linguagem, no próprio discurso, nas parábolas. São os pastores que procuram, com a sua doutrina, salvar as almas, levar os homens para o bom caminho. Aliás, na manjedoura, a tradição ensina que foi a respiração, o calor da respiração dos bois que salvou o menino Jesus do frio, transportado no jumento, tá certo? Aliás, no Nordeste tem a tradição segundo a qual aquela marca que tem nas costas, no dorso do jegue, do jumentinho, foi o lugar onde o menino Jesus teria feito o seu pipi. É o que está na tradição e é o que diz a música do Luiz Gonzaga, uma música que ele festeja e que ele celebra, e que tem o título carinhoso de O Jumento é Nosso Irmão. Então, essa tradição ela está presente na Bíblia desde o livro de Gênesis. Gênesis é o livro dos pastores, a história dos pastores, a luta pela sobrevivência. Claro que também tem outros aspectos, né? A paixão de Jacó ou Raquel é uma paixão muito forte para se submeter a 14 anos de escravidão, trabalhando para o pai de Raquel, é que a paixão era muito forte. Mas trabalhou no campo, trabalhou a serviço acho que era como pastor de Labão. Então, essa tradição é muito forte na Bíblia e ela se consolida na celebração natalina, naquilo que nós chamamos de lapinha, lá no Nordeste, ou de presépio, em outros lugares do Brasil, onde todos esses personagens estão lá presentes, né? Tanto os humanos quanto os do mundo animal. É interessante que, quando se quer falar de plenitude, né, nesse mundo, de verdadeiro paraíso terrestre, se fala da terra de leite e mel, né? Que são dois produtos da pecuária, né? Porque a apicultura faz parte da pecuária. Quer dizer, o leite e o mel, não é? É claro que os mineiros colocariam também um queijinho aí e outros agregariam outras coisas, mas é essa pecuária que marca mesmo a ceia do Natal, não é? Um momento de vida plena, de abundância, um momento que as pessoas também trazem pratos, compartilham, de fraternidade, mas que a pecuária está muito presente, porque em todo o Brasil, de forma diferenciada, apesar de nós sermos no Brasil comedores de carne, né, de proteína animal, nesse dia são proteínas um pouco mais diferenciadas, né? Lá na zona rural vai se matar um capado ou um bode muito bem criado, né? Vai se comer o chester, o peru, tem o pernil. Quer dizer, é um dia que nas mesas a pecuária vai estar presente com os seus produtos, não é isso mesmo? Não só presente na pecuária, na fartura, na alimentação, mas também no folclore. Então, a impressão que eu tenho é que a tradição cristã conservou, de alguma forma, uma tradição anterior de tratar o boi quase como um animal sagrado ou semi-sagrado. No interior do Nordeste, é um animal de estimação. Só não vive dentro da casa das pessoas porque é muito grande, mas ele tem apelidos carinhosos, está presente nos folguedos, em toda a tradição folclórica ligada aos festejos cristãos, natalinos. Você tem a presença do boi como um personagem marcante e presente, além de que também está presente na simbologia, né, da fartura, que é o que o Natal também celebra nos seus festejos. É verdade que o boi, não é? Ele tem essa dupla simbologia. De um lado, a simbologia do trabalho. Jesus lança muito mão dessa imagem do arado, quem lança a mão do arado, do trabalho da terra. O boi, esse que está na estrebaria, é essencialmente esse boi que trabalhou o dia todo, né? Diz também a tradição que quando São José abriu a porta
e chegou ali com uma lamparina para entrar na estrebaria, ele ficou com pena de importunar aqueles animais que tinham trabalhado o dia todo, né? E eles realmente não gostaram de ser acordados, mas diz a tradição que quando eles viram as mãos calejadas de trabalhador de São José pedindo licença para entrar, eles disseram: mas pode entrar, o senhor tem até sorte porque trocaram a palha hoje no final da tarde, né? E São José, que era um homem vivido, nem se importou de ver o boi e o burro falando, né? Isso na nossa tradição, não é? E Porque, esse animal, ele se naturalmente, lá do trabalho. Como? consideraram São José alguém da casa, tá certo? Porque o boi tem essa Exatamente. intimidade com os humanos que com ele convivem, como o vaqueiro. O vaqueiro e o boi são irmãos da mesma vida, companheiros na solidão dos sertões, na solidão do campo. O boi e o vaqueiro são companheiros, os aboios, as canções que celebram essa amizade, que celebram esse companheirismo, que celebram essa intimidade, que celebram essa cumplicidade. Então, naturalmente, né, o boizinho percebeu em São José alguém da mesma labuta, alguém da mesma tradição. É, você que se chama José, deve se inspirar muito desse personagem, não é? E aí no Nordeste, as pessoas queriam um boizinho, eu lembro, todo o tempo que eu trabalhei no sertão, do Vitalino, não é? Das obras do Vitalino, esse boizinho, você tinha que ter um boizinho, ou tem que ter ainda nessa escola do mestre Vitalino, né? Que fazia essas figuras de barro lá em Caruaru, tão maravilhosas, não é verdade? O mestre Vitalino é um artista refinado, muito talentoso, mas em toda feira do Nordeste, Evaristo, toda feira você encontrava os boizinhos de barro. Todas as crianças, a primeira coisa que eu pedia para minha mãe quando eu ia para a feira com ela, nas feiras livres, lá de Viçosa, no interior de Alagoas, era comprar um boizinho desse. As crianças adoravam, toda a casa tinha mais do que um boizinho, uma coleção, porque eles eram baratos, de argila, pintados das mais diversas cores, e toda a casa tinha a presença desse boizinho. E Vitalino foi quem deu projeção, naturalmente, com a sua arte, com o seu talento, mas toda a feira do Nordeste tem a presença do boizinho de barro que as famílias compram para si e para os filhos. Eu tenho os meus boizinhos ornamentando a casa até hoje. Agora, a segunda dimensão simbólica do boi, não é? É a do sacrifício, né? Tanto que o evangelista Lucas é assimilado ao boi, né? Isso é representado nas igrejas, né? E o boi sacrificial, tanto a palavra hecatombe, não é? É uma palavra que evoca o sacrifício de 100 bois, né? Então já tinha ali também no presépio esse sinal do sacrifício, né? Desse Jesus que vem e que vai ser sacrificado, né? Vai passar por esse drama que será anunciado sutilmente até pela chegada dos Reis Magos, em várias coisas. Então, o presépio é mesmo um cenário de uma grande riqueza simbólica, e para as famílias organizar um presépio em casa é também, em geral, uma grande alegria. Ele assume construções, não é? Personagens, se insere no Brasil, tem até gente vendendo pipoca, tem carrinho de pescador, tem isso, tem aquilo, tem as geringonças, né, que são criadas, que se movimentam, né? A gente vê presépios completamente ambientados no setor rural brasileiro. E é gozado que nós trouxemos, sobretudo no Nordeste, né, lá dessa história da Palestina, não só esses personagens, essas tradições, mas os nomes, né? Tem muita Belém, não é só a Belém da Palestina, tem a Belém do São Francisco, tem muita cidade, muito distrito, muito lugar chamado de Belém, até a capital do Pará, né, no Brasil, muitas Beléns, como tem muitas Nazarés, não é? Tem muitas Betânias, quer dizer, e às vezes me ocorria de estar no Nordeste celebrando uma passagem lá, um momento, uma data bíblica numa cidade que tinha também nome bíblico, né? Então isso está presente até na nossa geografia, não é mesmo?
Na geografia, na história, São Paulo tem o bairro do Belém, Alagoas tem a cidade de Belém, Pernambuco tem a cidade de Belém, a capital do Pará é Belém do Pará, Portugal tem a Torre de Belém, ou seja, nós temos a presença de Belém na geografia de todo o mundo, pelo menos que eu conheço, né, do mundo que o português criou, dessa civilização, a brasileira, pelo menos, com muita presença marcante de Belém. Agora, hoje em dia, esses símbolos são atacados, não é? Eles são ridicularizados muitas vezes, eles são manipulados, né, por objetivos amplamente comerciais, né? A festa natalina foi capturada pesadamente, né, pelo comércio, etc., né? Até personagens como esse bispo de Mirra, né, que deu origem ao Papai Noel, né, o Santa Claus, né? Até ele foi transformado, né? Era um homem que ajudava os pobres, as viúvas, que jogava coisas pelas chaminés mesmo para ajudar as pessoas lá na Turquia antiga, né? E essa caridade, ele que é um exemplo de caridade, de preocupação com os pobres, com os necessitados nessa época. Para esses pobres necessitados, às vezes o Natal é até um momento de constrangimento e de dificuldade, como nesse ano muitos brasileiros vão enfrentar um Natal de dificuldade, né? Então a gente vive mesmo sempre uma espécie de embate, né, nesse tempo do Natal. Muito. Por quê? Porque o que deveria ser o símbolo da fraternidade, da comunhão, da distribuição, termina exibindo a face mais cruel da exclusão, a fartura para alguns e a miséria, o infortúnio para muitos. Eu vejo aqui nas ruas de São Paulo famílias que eu sei que perderam as suas casas, os seus lares recentemente, porque elas chegam debaixo das marquises ainda com os seus móveis, né, com os seus pertences, as crianças com as suas roupinhas ainda limpas, o que torna-se depois difícil com a vida na rua. Então, como será o Natal dessas pessoas? E uma sociedade também, né, hoje que pouco comunga com o humano, eu passo na rua, vejo muito dessas famílias sem teto, com cachorro, e aí eu perguntei para alguém, né, mas que essas famílias conseguem manter o cachorro? Disseram, não, elas criam o cachorro porque tem gente que não dá esmola para as famílias, mas dá para o cachorro. Se tiver um cachorro, tem mais chance de receber uma esmola. Eu digo, então, que mundo é esse que nós estamos vivendo, onde todos esses valores cristãos, porque foram esses valores que deram sentido de permanência, que deram solidez ao cristianismo, que fizeram dele um movimento de 2000 anos, é a força desses valores, é a comunhão, é a fraternidade. Tudo isso vai sendo substituído pelos valores do comércio, do consumo. É claro que isso, como diria um poeta, né, lá o Gonçalves Dias, né, isso não é a vida. Né? Viver não é consumir. Viver é lutar. Viver é comungar. Eu acho que na nossa abundância, no Natal, muita gente faz uma oração antes da ceia, faz um momento de reflexão, às vezes alguém diz uma palavra, tem gente até que faz pequenos autos, mas acho que caberia, né, nesse momento, fazer uma reflexão de solidariedade, no mínimo de pensamento, né, com aqueles que não estão podendo ali participar. Muita gente, às vezes convida até pessoas para participar do Natal, outros se organizam, solidarizam, fazem ceia de Natal, os moradores de rua, etc. Eu acho que todos podem, desde o gesto, do menor dos gestos, né, que é talvez rezar e pensar por eles, até coisas efetivas. Eu gosto muito de uma história também natalina, dessa tradição que eu ouvia dos meus avós portugueses, que dizem que um rapazinho muito pobre, ele foi junto com os Reis Magos para lá. Ele foi envolvido, os Reis Magos pousaram durante o caminho, a viagem, lá onde ele morava, e ele cocheava, ele tinha uma muleta, né? E ele foi andando com essa muleta até lá. E quando eles estavam ali no presépio, todos tinham presentes na mão para dar para o menino Jesus. Ele não tinha nada nas mãos para dar.
E Nossa Senhora, para acolher as pessoas, pegou o menino Jesus no colo, precisava dar para alguém. E o único que estava de mão vazia era ele, né? Então foi para ele que ela deu o menino Jesus, para ele segurar, né? E ao fazer isso, ele deixou cair a muleta e ficou curado, né? Então essas histórias são maravilhosas, né? Essas histórias de Natal, porque elas nos remetem ao nosso dia de hoje, né? A nossa vida humana, né? A nossa busca da nossa humanidade, né? Agora, esse Natal, Aldo, ele evoca mesmo os nossos 5 sentidos, né? Não há festa no ano que traga tantos símbolos católicos para o palato, para o olfato, para a visão, não é? Para o tato, para o coração. É mesmo uma grande celebração que tenta nos fazer aproximar de um mistério, né? Que é essa encarnação do Verbo, né? De um Deus que se fez homem, de um Deus que se humanizou para que os homens possam se divinizar, né? Mas é um mistério, essa encarnação é um mistério. Então, muitos símbolos de Natal, tudo isso nos coloca em contato com isso. É sempre bom lembrar que, na origem, a ceia do Natal, ela evoca a ceia da Eucaristia, que ele vai trazer, né? E ela evoca, sobretudo, o banquete celeste, porque Jesus vai usar muito a imagem da entrada nos céus como a participação num banquete celeste, onde ele diz, o dia que vocês derem um festim, convidem pobres, aleijados, coxos e cegos. Está lá no Evangelho de Lucas, não é? Exatamente. E esse é o sentido do festejo, o sentido da celebração, o sentido da comunhão, o sentido da fraternidade, o sentido da existência, da presença de Jesus Cristo e o sentido desse mistério. E esse sentido é o que faz com que o cristianismo tenha se perpetuado, tenha se transformado no mais importante, no mais vistoso movimento espiritual. Ele conseguiu converter o imperador de Roma, converter o Império Romano, romper com a tradição do Império Romano, que se converteu, não só o imperador, mas todos os membros do Império se converteram ao cristianismo. E é isso que faz sentido na celebração dos dias de hoje. Noves fora os interesses comerciais que cresceram, tomaram conta a espiritualidade, o que é o Natal, que é o que nós temos hoje. Agora, o Natal, não é? Também tem esse significado da vida, né? Da fragilidade, da infância, e a tradição cristã diz que nós temos que retornar à origem, né? Retornar à infância, né? Assim como muitos peixes, né? Na Piracema, eles sobem o rio e vão lá para o lugar onde eles tiveram origem, né? Para ali fecundar, fertilizar e dar origem à vida, retornar à origem, retornar a ser criança, né? Tem até gente que brinca, poeta, com esse verbo criançar, né? A Zélia fala disso, vários falam disso, o Rubem Alves. Quer dizer, o Natal tem essa frase que é impressionante, né, para os políticos, essa frase de Isaías que diz: um menino os conduzirá, né? Um menino os conduzirá, né? Então tem essa evocação da infância, eu acho que em todos os sentidos, né? E que é talvez quem mais seja ameaçada mesmo num mundo desequilibrado, num mundo assimétrico, injusto, manipulador, etc. Mas tem essa evocação para nós de nos fazer um pouco criança. Eu acho que os adultos participam da entrega dos presentes, dessa alegria das crianças. É uma festa das crianças, não é? Que não perde para o Dia da Criança.
é que, na verdade, Evaristo, hoje em dia, lamentavelmente, a criança já é desprotegida antes de nascer, tá certo? Ela é abandonada antes de nascer. O Estado, a sociedade fortaleceram de tal forma os valores e os movimentos da contracepção que as mães pobres que têm dificuldade de conceber não encontram apoio ou um apoio muito frágil nas políticas públicas. As políticas a pretexto de saúde, as políticas neomalthusianas, na verdade, são políticas de contracepção. A política que celebra a vida, que celebra a concepção, essas políticas não só não são apoiadas pelo Estado, como encontram resistência em muitas correntes, né? E a tradição do cristianismo é a da valorização da infância. A criança está presente exatamente como o símbolo, como o alvo do que deve ser protegido, do que deve ser encaminhado para o futuro. E acho que hoje, no mundo, mas no Brasil também, a imagem daquela criança morta numa praia, acho que da Turquia, de uma família de imigrantes, aquilo é a exposição, é a denúncia dessa tragédia. E acho que todos nós, né, que valorizamos essa tradição cristã, precisamos ser consequentes e valorizar também a proteção da infância, a proteção e a celebração das crianças. Aldo, eu acho que essa sua fala final encerrou perfeitamente o nosso programa. Nosso tempo está esgotado, destacando a alegria que é o Natal, que representa o nascimento do Cristo, e ao mesmo tempo a enorme responsabilidade, não é, que essa consciência da nossa humanidade e da nossa divindade nos traz. A quem estiver nos acompanhando, vamos deixar aqui os nossos votos de um Santo Natal e até a semana que vem.